Olá, meus amores! Estou de volta e agora para dar sequência ao nosso roteiro de atividades de hoje. Então, para isso, peguem o livro aí de Matemática Pueridomus na página 51 a 55, que eu vou explicar para você como realizar essa atividade de hoje, ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouco mais hoje sobre tabelas, como fazer tabelas e para que elas servem. Tabelas são os recursos bastante usados para a organização visual. Pelo que a gente vê, quando a gente coloca na tabela, tudo fica mais organizado. Dados, textos, imagens devem ser distribuídos de modo adequado e criativo. Você já deve ter visto algumas tabelas no livro do primeiro ano e de outros lugares. Lá no livro do primeiro ano, do ano passado, vocês já devem ter visto um pouco sobre tabelas. Então, nós vamos, como a tia já falou, ver um pouco mais sobre tabelas, ok? Então, aí a gente tem algumas imagens com tabelas de preços, de dias de semana, como que vai funcionar os dias da semana. Então, tem vários tipos de tabela. Existem formas de elaborar tabelas no computador. Empresas de computação desenvolvem aplicativos conhecidos por planilhas digitais para a construção de tabelas digitais. Então, observando aí essas imagens, a gente vê que tem primeiro a rotina da coleta de lixo, onde que está separada aí por lixo orgânico e lixo reciclável. Quais os dias da semana que são recolhidos esses lixos. Na segunda, aí nós temos uma lanchonete, que fala aí os produtos e o valor de cada produto. E depois nós temos uma secretaria do campo de futebol, que separa aí os dias da semana e quem é que vai usar durante a semana. Então, nós temos 3 tabelas diferentes, uma para coleta de lixo, uma para uma lanchonete e uma para a secretaria de um campo de futebol, tá? Página 52. Número 1. Observe as tabelas e responda. Em que dia se faz a coleta do lixo orgânico? Você vai voltar lá na tabela e observar em qual dia se faz a coleta do lixo orgânico. Isso é na letra A. Na letra B, você vai colocar assim. Você está perguntando assim, qual é o dia que o 4º ano pode jogar no campo de futebol? Volta lá nas tabelas e observa lá qual é o dia que o 4º ano vai jogar no campo de futebol, na tabela. Observa a tabela, tá? Letra C. Quanto custa um hambúrguer e um suco de laranja? Observa novamente na tabela quanto o que custa o hambúrguer, qual o preço do hambúrguer e qual o preço do suco de laranja. Número 2. Observe essas informações e responda as questões a seguir. Segundo ano, 25 alunos. Professora Luísa, sala 22. Primeiro ano, 20 alunos. Professora Marta, sala 24. Terceiro ano, 19 alunos. Professora Amália, sala 17. Quinto ano, 14 alunos. Professora Catarina, sala 21. Por último, 4º ano, 24 alunos. Professora Antônia, sala 15. Observe aí essa tabela de informações. Qual é a professora do 4º ano? Qual o nome dela? Quantos alunos tem no 5º ano? Letra B. Letra C. Qual é a sala do 3º ano? Então, vocês vão observar essas informações e vão responder a questão número 2. Questão número 3. Organize as informações da questão 2, completando a tabela e responda as questões a seguir. Aí, você vai precisar observar lá a tabela anterior, o quadro anterior com essas informações e vai precisar completar essa tabela com as informações que estão faltando, observando o quadro anterior, a tabela anterior, ok? Letra A. Quantos alunos estão no 4º ano? Letra B. Qual é o nome da professora do 5º ano? Letra C. Qual é a sala do 1º ano? Observe a tabela e responda essas questões, ok? Questão número 4. Compare as questões 2 e 3 e responda
Qual das duas foi mais difícil de responder? Então, é a resposta pessoal. Vocês vão falar aí a opinião de vocês, ok? A número 5, nós vamos responder em um segundo momento, porque é para fazer junto com os colegas, tá bom? Então, nós vamos fazer essa questão número 5 em um outro momento. Página 54. Agora, nós vamos falar sobre gatos e cachorros. Número 1. Você sabe como se desenvolvem os dentes dos gatos e dos cachorros? Número 1. Com aproximadamente 15 dias de vida, os dentes dos filhotes de gatos e cachorros rompem a gengiva. Isso acontece quando eles têm... Qual a resposta? 1 mês, a metade de 1 mês, mais de 1 mês. Lembrando que eles têm aproximadamente 15 dias de vida. Número 2. Entre 37 e 60 dias de vida, a dentição de leite desses animais se completa. Isso quer dizer que é entre 1 e 2 meses, entre 2 e 3 meses, entre 3 e 4 meses. Lembrando que entre 37 e 60 dias. Vamos olhar lá no calendário, retomar o calendário lá para a gente conseguir resolver essa questão. Questão número 3. Os dentes de leite são substituídos pelos permanentes entre a 13ª e a 14ª semana de vida dos filhotes. 1 mês tem 4 semanas. Assim, os dentes definitivos surgem entre a terceira e o 6º mês de vida, entre o 6º e o 8º mês de vida, com 2 anos de idade. Então, vocês vão observar aí entre 13 e 24 semanas. Vocês vão observar quantas semanas são aí. Lembrando que 1 mês tem 4 semanas. Então, se 1 mês tem 4 semanas e é entre a 13ª e a 24ª semana, isso aí acontece entre qual período? Então, vocês vão observar e responder aí no número 3. Número 4. Observe a tabela e resolva. Aí fala sobre a dentição dos animais. Então, diz assim, dentes de leite. Os gatos surgem a partir de 15 dias. O número de dentes são 26. Os cães caem os dentes de leite e surgem os definitivos entre 4 e 7 meses. E o número de dentes são 30. Nos cachorros, surgem a partir de 15 dias os dentes de leite. O número de dentes de leite são 28. Caem os dentes de leite e surgem os dentes definitivos entre 4 e 7 meses. E o número de dentes definitivos são 48. Nos humanos, os dentes de leite surgem a partir de 7 meses de vida. O número de dentes são 20 de leite. Caem os dentes de leite e surgem os definitivos a partir de 7 anos de idade. E o número total de dentes definitivos é 32. Então, observando essa tabela, responda aí a letra A. Qual deles tem mais dentes definitivos, cães ou gatos? Observa lá a tabela, dentes definitivos. Qual que tem mais? Letra B. Quando os gatos trocam os dentes de leite pelos definitivos? Quando que isso acontece? Entre essas 3 opções aí, eles já têm 1 ano de vida, eles têm menos de 1 ano de vida, eles têm mais que 1 ano de vida. Então, marque com X a opção correta. Número 5. Quem tem mais dentes de leite? Cães, gatos ou humanos? Gatos, cachorros ou humanos? Então, você vai dar essa resposta aí. Agora, a gente está falando dos dentes de leite, ok? Os dentes de leite dos animais devem cair naturalmente. Pelo menos essa é a situação ideal.
Por isso, quando pequenos, eles têm o hábito de roer móveis e objetos da casa. No início, a dentição causa coceira, exatamente como nos bebês. Então, os bichos fazem de tudo para tornar menos desconfortável esse momento de troca da dentição. Então, essa é a nossa atividade de matemática de hoje. Eu espero vocês amanhã para eu dar continuidade ao nosso roteiro de atividades da semana. Um grande beijo, fiquem com Deus!